nós vamos conversar com você, com os que estão presentes, os que vão ouvir depois as gravações, sobre a instrução que o apóstolo Paulo passa a esta igreja, na capital do grande Império Romano. E Paulo, ele acalenta os irmãos das dificuldades que todos nós temos. Se nós perguntarmos para você que está aqui conosco, quem não tem dificuldades? Adivinha que nem as crianças, imagino, vão dizer não. Eu já tenho alguma dificuldade para entender algumas coisas, para estudar, para saber o que é a vida. De forma que na leitura nós vamos entender melhor o propósito deste comentário da palavra de Deus reservada para você nesta noite. Diz assim o apóstolo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, a partir desta leitura da carta do apóstolo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 até o 11º, versículo 11. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de livre curso, de ir e vir, para poder reunir neste local, para agradecer, para te louvar e para aprender dos seus ensinamentos. Pedimos a cada um que está presente neste momento, cada um que está nos ouvindo, que o Senhor nos dê a permissão para poder falar do seu santo nome. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Irmãos, o versículo 1, o apóstolo diz que não há mais condenação para quem está em Cristo e que não anda mais segundo a sua carne, mas que anda segundo o Espírito do Senhor. Paulo agora ele nos informa que não há como perdermos de vista este grande consolo que nós lemos neste primeiro versículo, considerando o fato, principalmente porque ele aparece depois da declaração de derrotas, de enfrentamentos, de calamidades, em face os conflitos existentes que nós lemos no versículo anterior. Se você colocar seus olhos no capítulo anterior, Paulo fala coisas interessantes, conflitantes, e ele diz que ele queria fazer coisas boas, mas poderia ter todas as forças para fazer coisas boas, mas ele não conseguia fazer coisas boas. Todos nós somos assim.
Eu acredito que nenhum de nós tem desinteresse em fazer coisas boas. Nós queremos acertar, nós queremos agradar a Deus, mas quando a gente olha o resultado, não foi bem assim. E nós tornamos críticos de nós mesmos. E Paulo diz no versículo 24 do capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um pedido de socorro. É um pedido de socorro do fundo do abismo. De forma, meus irmãos, que agora ele apresenta a segurança e temos essa promessa de justificação bem conservada e elevada no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque saiba você que Ele é o único que pode nos tirar da condição de miserabilidade. Não tem outro. Nós não encontramos outro caminho. Nesse sentido que nós vemos Paulo explicar no capítulo anterior, apesar das nossas derrotas, frustrações, dos conflitos internos, da agonia da alma. Quantas vezes nossa alma não entra num processo de agonia? E também de sofrimentos, de renúncias, de dores. Agora ele diz que não pode haver qualquer condenação no caso daquele que está no Senhor, que está em Cristo. Amém? E ele diz, não há mais nenhuma condenação, ainda que nos sentimos muito culpados. A verdade que devemos entender, meus irmãos e amigos, com base neste 8º capítulo que Paulo escreve, e que Deus, sob hipótese de alguma, não há nenhuma forma de Deus abandonar seus filhos na luta do dia a dia. Pode parecer que nós estamos sozinhos, mas é um engano, é uma miragem humana, porque Deus está nos ajudando. Amém? Amém? Você e eu devemos crer, apesar da luta contínua, até o fim da nossa vida nessa terra. Não pense que vai haver momentos diferentes. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais conflitos você vai ter. Mais dificuldades você vai enfrentar. E esse combate deve ser um combate de um combatente que tem certeza da vitória garantida e que vai até o fim, no Senhor. Porque o Espírito do Senhor é que nos dá esta certeza absoluta. Você deve ter certeza, confiável, que o Senhor está com você. Quando Paulo escreveu para Timóteo, e ele estava dizendo àquele jovem evangelista, por ele ser pregador dos gentios, doutor dos gentios, 2 Timóteo 1:12, e ele diz, por cuja causa padeço. Se você for ver os versículos anteriores, está dizendo, porque eu sou pregador de pessoas estranhas. Também isto, mas eu não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está aqui notificando aflições por pregar Jesus num meio totalmente arredio ao Evangelho. De pessoas mundanas, de pessoas despreocupadas, desinteressadas. Porque Deus, nosso Pai, Criador, haverá de nos conduzir, cada um dos remidos, à existência da transformação na santificação até o dia final. Amém? Segundo a imagem de Cristo, na presença do Senhor. Porque aquele que chegou a pôr os seus pés no caminho de Deus, como você se propôs um dia a seguir Jesus, confiado no nosso Senhor Jesus Cristo, você conta com a promessa da vida eterna.
feita por Ele, com tudo quanto se envolve nas consequências dessa batalha da vida. Porque as acusações vêm internas, de nós mesmos, nos acusando, e as externas nos julgando também. Um combate intenso. Porque a vitória final é garantida pelo sangue de Jesus na cruz. O crente pode acontecer até de retroceder, de enfraquecer, de adoecer, de perder terreno, de cair, tropeçar, sofrer as agonias tantas. E até mesmo, irmãos, de uma maneira temporária, perder até a certa identificação com Cristo. Tem um momento que ele chega a ser perdido e questionador das coisas. E pode interromper até a comunhão com Deus. Ato totalmente desaconselhável. E Paulo alerta para que isso nunca aconteça conosco. Como ele escreveu em 1 Tessalonicenses 5,19, não extinguais o Espírito de Deus. Não deixe as coisas ir apagando de vez. Peça socorro. Clame ao Senhor. Dobre os joelhos. A igreja do Senhor, nestes dias, não deve estar fazendo política. Ela deve estar ajoelhada, orando e pedindo clemência ao Senhor, que Ele interfira no processo e que, se for da vontade dEle, o que estiver acontecendo, seja o que for, na sua vida ou no meio que nós vivemos, que Ele nos dê a paz, que nos dê a confiança, que nos dê o poder da sua glória em nós e que nós podemos agradecer a Deus e em tudo dar graças. Mas em algum ponto dessa vereda estreita, meus irmãos, quando nós estamos caindo, Deus nos reconduzirá, como Ele traz de volta as suas ovelhas ao aprisco, como aconteceu com o filho pródigo, com aquele menino, aquele rapaz caçula que quis sair. Ele não deixou de ser filho, mas ele experimentou as desgraças do mundo. Então ele entendeu que estar no Senhor é a melhor opção. Então voltou. Só volta quem é filho. E que pai não recolhe e não aceita um filho arrependido? Será que o Senhor não nos acolhe de volta quando nós nos arrependemos? Claro que sim. Então é esta promessa que Jesus Cristo faz. No capítulo 10 de João, por exemplo, na promessa que foi reiterada aos outros, e nós vemos agora então também em Romanos capítulo 8. Em João capítulo 10, versículo 3, o Senhor diz: e as ovelhas ouvem a sua voz, e as chama pelo seu nome, e as ovelhas, e as traz para fora. E Ele é a porta, ela sai dos apriscos e volta quando Ele chama. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Meu irmão, minha irmã, você pode estar até fraco, mas não pode desconhecer a voz de Deus. Não pode desconhecer a voz do chamado do Senhor. De tanto que ele diz no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Todos os crentes no Senhor desconhecem a voz de Satanás. É estranho para ele. E então esta carta todinha o apóstolo Paulo escreve para entender, fazer entender a igreja sobre o conceito de Deus na vida daqueles que servem ao Senhor, numa cidade profana, numa cidade pagã, numa cidade cheia de convites para sair da igreja e para estar no meio do povo, dos gregos, dos romanos, e é o que acontecia naquela época. Porque Paulo avisa, de forma ou outra nesta carta,
que sempre, durante a nossa vida, haverá uma constante tensão por causa da nossa natureza antiga. Sempre vamos ser tensionados a desistir, a desanimar, achar que não vale a pena. Então, todos os fiéis devem ser firmes, apegar-se ao Senhor. Em Colossenses 3,5, Paulo escreve a carta de Colossos: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Na outra carta em Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 10, versículo 4, Paulo escreve: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós não lutamos com qualquer coisa, são fortalezas. E Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso é da sua e da minha parte. São atitudes que nós devemos tomar. Quando Paulo escreve esse primeiro versículo que nós lemos: mortificai, pois, os membros. Mortificar, irmãos, é fazer matança. É fazer matança generalizada de tudo que Deus não se agrada. Então surge uma pergunta, uma questão: vamos passar a vida toda derrotados pelos pecados? A resposta de Paulo é um sonoro não. Não. Isto é impossível para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus é impossível o pecado ter domínio nas nossas vidas. Então Paulo escreve sobre a esperança e as conquistas que cada filho e filha de Deus alcança por causa da graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, se o pecado fazer vitória em nós, qual é a atuação da graça de Deus em nós? Será que o Senhor morreu na cruz para fazer de nós uma nova pessoa derrotada, desanimada? Satanás quer carregar exatamente esse sentimento de derrota no seu coração. E ele usa tudo que ele pode, culpas passadas, erros do presente, para você poder juntar tudo isso num pacote pecaminoso de autocondenação e questionar o que Jesus tem feito na sua vida. Muitas pessoas de igrejas, e muitas igrejas, entrando nessa barcaça furada, começam a promover regressões de tempos passados, coisas mais ligadas ao baixo espiritismo do que a pregação do Evangelho. Quando o apóstolo João escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz duas coisas possíveis em nós. Primeira, porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Particularmente, eu aprecio muito esse versículo. Se o nosso coração nos condena, é esta batalha que eu estou falando para você. Nosso coração diz: você não é crente? O que você está fazendo? O que está acontecendo com você? Isso é condenação. Você fala que é crente, fica fazendo essas coisas, não precisa as pessoas de fora te dizer. Então ele diz: se o seu coração te condena, maior é Deus que o seu coração, e que conhece todas as coisas. A segunda que João diz, ele diz: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Melhor estágio. Isso é consciência limpa, de pecados arrependidos e pecados perdoados. Se Deus perdoou os meus pecados, ninguém mais pode acusar. Então, se o meu coração não me condena, temos confiança em Deus. Nossa segurança deve estar centrada em Cristo e não no nosso desempenho.
E é isso que o João diz. A sua segurança como filho, servo e serva de Deus deve estar centrada em Cristo e não no seu desempenho de vida. Deixa que Ele faz acontecer a vida em você. Os judeus legalistas e os crentes controladores deveriam atentar para essa nova segurança e comportamento de vida que não devem ser regidos pelos nossos sentimentos. Nós não podemos ser movidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Veja o que nós lemos no versículo 1 novamente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar em Cristo significa ter depositado nele a nossa fé, não em nós mesmos, tornando os membros do seu corpo salvo pela sua cruz. Porque quem nos livra do pecado não é o nosso cuidado para não pecar. Atitudes assim nos provocam. Ainda mais, o que temos que fazer é obedecer o Senhor, para andar nos caminhos do Senhor, como filhos obedientes, como crentes obedientes, como cidadãos e cidadãs obedientes às autoridades. A palavra de Deus diz: obedecei, obedecei, que o formato do nosso comportamento vai mudar. Quando nós obedecemos ao Senhor, nosso comportamento muda e o pecado torna-se desinteressante. Então, no versículo 2, veja o que Paulo diz: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Quem nos livra é Ele. Então Paulo diz que o Espírito Santo é o poder na nossa nova vida, que está por detrás de cada um de nós. E Ele é que nos condiciona, que nos apropria para viver no Senhor como salvos. Através dele o perdão é completo, a situação se inverte, agora não existindo mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se não há quem condene, não há mais julgamento, então você está livre. Irmãos, somos livres, devemos nos comportar como livres no Senhor. Porque quando ele diz no versículo 5, por exemplo, que quem decide se inclinar aos seus desejos carnais naturais, ainda é carnal, porque a vocação ainda não acabou, será dominado pela viciada, normal inclinação para as coisas tantas da carne, como sempre foi no curso da natureza, então nada mudou. Mas os crentes não necessitam de viver inclinados na vida pecadora, pois estão no controle do Espírito Santo de Deus. Amém? Cada um de nós, cada servo, cada serva do Senhor deve tomar conhecimento diariamente, constantemente, como notificação pelo que anda arrastando o seu coração. No que seu coração inclina? Do que seu coração já não tem prazer? E do que seu coração faz contentamento? Se você deixa a direção da sua vida, através das atitudes da carne, toda descontrolada, tipo morro abaixo, o desastre é questão de tempo. A perdição já é reservada. Agora, se você inclina para o Espírito, você habitará em paz, seguro e confiante no Senhor. Então, o seu coração já não te condena, porque o Senhor está no seu coração, habitando na sua vida. Esta é a forma bem melhor de servir ao Senhor, não é? Todos nós teremos mentes dirigidas à verdade
cientes da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida e no controle da sua vida. Porventura você sabe quem que está no controle da sua vida nesse momento? Saiba que o controle do Espírito de Deus na sua vida tem como início o compromisso voluntário de submissão à vontade de Deus. Deixa o Senhor agir. Como disse Jesus em João 14,16, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Jesus disse aos seus discípulos, antes da crucificação, antes da ascensão e, evidente, antes do dia de Pentecostes, em Atos 2. Está aí uma grande verdade funcional que Jesus disse aos seus discípulos. E que está em cada um de nós. O Espírito nos ensina como um professor. Todas as coisas que você possa imaginar. Saiba você, meu irmão e minha irmã, que crente ignorante é um crente péssimo aluno do Espírito Santo do Senhor. Ele não atende o clamor da palavra de Deus, ele não atende a palavra ouvida e pregada. Os apóstolos, eles lembrariam o significado de tudo que Jesus lhe dissera naquele dia, lá na frente, quando o Espírito baixou sobre eles. E a nós, Ele nos faz compreendedores da vontade de Deus, para ter na alma a lei da vida no nosso coração, como filhos de Deus. Quando queremos aprender de Deus, vamos viver com Ele então. Porque a vida no Senhor nos ensina o que é ser filho de Deus, enfrentar as dificuldades. E depois, se você for verificar no versículo 6 e 7, Paulo retorna a dizer que a inclinação carnal, que esses desejos carnais evolucionam ou encaminham para a morte e procuram, consequentemente, inimizades contra Deus e desagrada a Deus. Paulo diz, ou você pode agradar a Deus ou pode desagradar a Deus. Assim como nós sabemos se nós agradamos o nosso chefe ou não agradamos o nosso chefe no serviço, assim como nós sabemos se nós agradamos nossos pais ou não, independente se eles estão corretos ou não, não é essa a questão é, agrada ou não? É quem namora sabe, quem já namorou aqui sabe o que é agradar quem nos ama. Sabemos o que devemos fazer para agradar quando nós amamos. Por outro lado, nós sabemos também fazer coisas que desagradam alguém. Então Deus quer que nós tenhamos uma vida em agrado ao Senhor. Então, no versículo 8, Paulo diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você pode fazer o que você quiser, consciente de que não é da vontade de Deus. Ou coisas tipo, espero que os irmãos não me vejam, espero que o pastor não veja, espero que ninguém veja. Mas Deus está vendo. E cada um de nós sabe quando nós agradamos ou desagradamos a Deus. E ele diz que aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. Não apenas provoca o descontentamento, o desagrado de Deus. Aqueles que tomam posições e atitudes carnais, pior ainda, são desprezadores de Deus. Desprezam a cruz, por exemplo. Menosprezam o sacrifício de Jesus, não se importam com a ressurreição, nem com a dele, nem com a sua. E isto é grave. E torna-se ausentes do Espírito Santo de Deus. E veja que no versículo 9 ele agrava a sentença. Não é de Deus. Confira na sua Bíblia o versículo 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Quem não tem o Espírito do Senhor não é do Senhor. Não tem como dizer que é do Senhor e não ter o Espírito do Senhor. Você pode até ser membro de igreja. Você pode ser filho de membro de igreja. Pode ser até um pregador. Mas se não estiver no Senhor, não tem o Espírito do Senhor. Como que pode alguém então ser do Senhor tomando posições contrárias ao Senhor? Vivendo do jeito que quer, sem agradar a paternidade celestial. Irmãos, torna-se bem simples a compreensão do resumo desses versículos que nós lemos, e é isso que nós estamos fazendo nesta noite. Se não tem o Espírito de Cristo habitando, ensinando, não é dele. Se o Senhor não for o seu ensinador através do Espírito do Senhor, ele diz, não é meu. Se você for ler João capítulo 10, ele diz, as minhas ovelhas ouvem quando eu chamo. E elas não atendem o chamado de estranho, porque não conhecem, embora ouve. Ouve chamados estranhos, mas não atende, porque não conhece. É uma regrinha simples que nós ensinamos para os nossos filhos quando são pequenos. Não dê atenção para estranhos. Você pode ouvir o chamado dos estranhos, mas não vai porque você não conhece a intenção dele. E esta aplicação bíblica. E veja o que diz no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Além de agravar no versículo 9 a 11, que não tem o Espírito de Deus e não é dele, porque não agrada o Senhor, agora ele diz que o nosso Espírito, isso é nós, a nossa consciência, a nossa alma, nós temos condição de identificar a presença de Deus nas nossas vidas. Dar glória a Deus, agradecer por Ele que tem feito, em mínimos detalhes e em coisas impressionantes. Alguns buscam coisas impressionantes como sinais e milagres. Os fiéis atêm-se aos detalhes do dia a dia na caminhada com o Senhor. Amém. Que Ele preserva, Ele cuida. Bom quando a gente ouve de um irmão, Deus tem cuidado de mim há muitos anos. Deus tem abençoado a minha família há muitos anos. Tem me sustentado. Quando a palavra de Deus diz, eu nunca vi o justo mendigar o pão. E nós ouvimos do irmão, de uma irmã, que já tem seus 80, quase 90 anos, e diz, eu nunca tive que mendigar o pão, porque primeiro eu busquei o Senhor. Então ele está dizendo, eu testifico com o meu espírito que o Senhor sempre esteve presente na minha vida. Amém, irmãos? Amém. Deus cuida de nós. Então o que está escrito é que todos nós sabemos com certeza quem é quem e quem é de quem, através da inclinação que nós manifestamos nas nossas vidas. Isto é, posição que tomamos na nossa vida. Você pode verificar aí dentro do seu coração, cada um de nós tem uma posição crítica de tudo. E inclusive, e principalmente, da sua vida. Testificando, cada indivíduo sabe o que acontece dentro do seu coração. Isto é um relacionamento entre você e Deus. Amém, irmãos? Amém. Os segredos do coração de cada um de nós é uma relação íntima com Deus. E que vez ou outra se manifesta, vez ou outra não se manifesta, mas que todos nós apresentamos uma vida diante dos olhos de todos, principalmente a Deus. Por isso que no versículo 10, Paulo escreve, e se Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Veja o versículo 11, quando ele diz que Deus ressuscitou a Cristo. Você crê? Creio que sim. Todos nós cremos. Aquele que tinha o poder para restaurá-lo à vida, de ressuscitar o nosso Senhor Jesus Cristo, tem poder para dar vida a você. Se Deus ressuscitou o seu Filho, Ele tem poder para nos dar vida também. Amém? Amém? E João escreve, 14:19, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, dizia ele aos seus discípulos. E eu creio que eles ainda não entendiam direito. Eles se perturbaram com essas palavras de Jesus. E ele diz, ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Por quê? Os discípulos iam ver e o mundo não ia ver mais Jesus. Olha a resposta de Jesus. Porque eu vivo e vós vivereis. Amém. Jesus está falando isso para você ainda hoje. Sendo filho dele, aquele que de fato o restaurou à vida, também te restaurará. Apesar de todas as acusações. O argumento aqui, irmãos, quando nós lemos, parece basear-se no primeiro, no poder de Deus. E em segundo lugar, na conexão entre Cristo e o seu povo. Como nós vemos Jesus dizer em João 14:19. Quem aqui recebe a graça e o Espírito de Cristo e vive sob a influência de uma vida em obediência à vontade de Deus, terá uma ressurreição para a vida eterna. E a ressurreição de Cristo será o padrão para todos os ressuscitados. Você vive assim? Paulo diz em uma das suas cartas que ele vivia a ressurreição de Cristo. Talvez seja difícil de entender. Primeiro, quando eu posso dizer e creio que eu vivo a ressurreição de Cristo, as coisas desse mundo já são quase que passadas no presente que eu vivo. Isto é, já não tem interesse nem agrega valores na minha vida. Porque eu vivo o que aconteceu com o meu Salvador. Porque eu sei que do jeito que Ele foi, Ele vem me buscar. Você está preparado para esta viagem? Amém. É o que Paulo escreveu para você. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém? Deus tenha piedade de nós, desse Brasil, deste mundo, contaminado por um vírus, amedrontados, apavorados, mas não temem a Deus, que tem poder sobre a vida e a morte. Você sabe o que você deve temer. Amém.